Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar a doutora Richtmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, ela é doutora em Epidemiologia Hospitalar pela Universidade de Friburgo, na Alemanha. Atualmente é médica da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Emílio Ribas. Obrigado, doutora Rosana, por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vinda aqui ao programa do Transportador. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com os caminhoneiros. Obrigado, doutora. Doutora, estamos passando por uma verdadeira saga relacionada à vacinação. Há surtos de doença que até então não foram motivos de preocupação, como sarampo, a gripe H1N1, febre amarela, entre outras. Qual o motivo do ressurgimento dessas doenças? Então, Cláudio, alguns aspectos muito importantes, né? Todas essas doenças que você falou são doenças que a gente consegue prevenir através de vacinas. Tem doenças que, infelizmente, eu não tenho vacina para usar, então a gente tem que se cuidar de outro jeito. Aqui não. Aqui nós estamos falando de doenças, todas essas que você falou, seja o sarampo, seja a gripe, seja a febre amarela, existe vacina e existe vacina bastante eficaz para isso e bastante seguro. Então, assim, quando a gente vê o ressurgimento de doenças como o sarampo, há 2 anos a gente tinha 0 casos de sarampo no nosso país. A gente já tinha ganhado o certificado de que nós estávamos livres do sarampo. E talvez quem está ouvindo a gente, os caminhoneiros, muitos deles não sabem o que é sarampo, porque como todos eles foram, em algum momento da vida, vacinados, a gente imagina, eles deixaram de ter a doença. Na minha infância, ter sarampo era a rotina. A gente tinha sarampo que fazia parte das doenças. À medida que entram as vacinas, essas doenças, graças a Deus, a gente não precisa mais nem ter a doença, nem sofrer com a doença, nem ter as sequelas da doença. Mais, uma das causas importantes do passado de mortalidade infantil era o sarampo. Bom, então por que isso está voltando, sendo objetivo na tua resposta? Um dos motivos, as pessoas estão deixando de fazer a sua lição de casa e se vacinar como devem, porque elas não sabem exatamente de que doença nós estamos falando. Se eu falar, vai se proteger contra um relaxamento. Então, isso não é que a gente acha, isso a gente tem certeza. Se você pegar, para a população estar protegida e fazer um escudo humano para que pessoas que eventualmente não possam receber a vacina por algum motivo estejam indiretamente protegidos, eu preciso ter 95% da população-alvo vacinada. E o Brasil tinha isso, nós tínhamos cobertura, isso chama cobertura vacinal. A gente tinha excelente cobertura vacinal. De 2 anos para cá, coincidência ou não, a cobertura vacinal cai para 80%, cai a ponto do Ministério ter falado que mais de 50% dos municípios, não tem metade da população vacinada. Então, o que a gente precisa realmente estar atento é, cobertura vacinal. E não adianta o município A estar 95% e o vizinho está menos. Porque o sarampo é uma doença de transmissão muito fácil, ele é extremamente fácil de disseminação. Então, motivo baixa cobertura vacinal. Motivo 2, na minha opinião, é quanto mais nós tivermos imigração e troca de pessoas entre países, o sarampo é uma doença que na Europa tem muito sarampo, nos Estados Unidos tem sarampo, Venezuela tem sarampo, então a hora que tem essa imigração de pessoas, a Copa do Mundo, acabamos de ter, foram 50 mil brasileiros para a Rússia, tem sarampo, então nós temos o risco de carregar o vírus aqui para dentro. O vírus pode vir para dentro do Brasil desde que a população esteja protegida. Se o vírus entra e a população não está protegida, aí ele encontra um campo fértil para ele se espalhar. Agora, doutora, em relação a essa questão da cobertura vacinal, eu lembro que quando eu era criança, as campanhas de vacinação tinham um sucesso estrondoso, né? As mães faziam questão, as crianças até chegavam em casa e falavam, vai ter vacina na escola. Eu não sei por que motivo, eu não vejo mais isso. Ao contrário, né? Iniciou aí recentemente uma crise de febre amarela, né? E para que as pessoas tomassem a vacina foi um parto, né? A gente chegou a ouvir histórias de que, olha, eu não vou tomar porque vizinho tomou e morreu. Então, nós estamos caminhando para trás, é isso?
Eu tenho certeza que nós estamos caminhando para trás. E por isso que eu acho que nesse momento é fundamental a gente estar conversando e esclarecendo o que está acontecendo, porque nós não precisamos caminhar para trás, né? Nós temos vacinas, nós temos um programa nacional de vacinas extremamente completo, talvez esse seja um dos problemas, que tem hoje muitas vacinas para muitas doenças. Antigamente a gente tinha lá um pacote pequeno, sim, então era mais fácil eu ver a carteirinha e falar, está tudo em dia. Hoje não. Hoje você tem que olhar com cautela, sim, eu, o pediatra, a mãe que não entende direito, que é um monte de vacina, então é uma série de coisas. Então assim, Cláudio, é óbvio que as vacinas, e dependendo da vacina, ela pode ter efeito adverso, e isso a gente tem que falar. Agora, qual é o risco de alguém morrer se tiver febre amarela? Aqui no nosso país é praticamente 50%, e acabamos de ver isso. Pois é. Né? Eu trabalho aqui no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, eu nunca tinha visto febre amarela. São Paulo era um estado livre de febre amarela, um estado não, aqui a capital era livre de febre amarela, e a gente teve que, em pouco tempo, aprender como lidar com essa situação e aprender a ver que realmente esses pacientes têm um alto risco de morrer. Então, quando alguém fala, o meu vizinho tomou e teve reação, tudo bem, faz parte do que a gente sabe que pode acontecer, mas quantas vidas nós estamos salvando através da vacina versus o risco real de ter a doença? Os caminhoneiros, e agora eu vou olhar para eles, porque é para eles que eu estou falando, vocês transitam o país inteiro, vocês transitam em lugares que têm, sim, a febre amarela como uma coisa endêmica. Então, na minha opinião, é inadmissível eu ter um caminhoneiro não protegido contra a febre amarela. A eficácia dessa vacina, nós estamos falando em 95%, 97%. A cada 100 pessoas que eu vacino, 97 vão estar protegidas. Então, assim, existe a possibilidade de ter algum caminhoneiro que não possa tomar a vacina por algum motivo de doença, algum motivo de algum tratamento? Existe. Mas e daí, a rede de imunizados auxilia. Ele acaba auxiliando. E a mesma coisa a gente vê com o sarampo hoje. O sarampo entra no nosso país através da região norte, né? A maioria, o número alto de casos que nós temos hoje, é exatamente lá na Amazonas, em especial, que é onde todo mundo circula também. Nosso país é enorme, as pessoas circulam. Então é fundamental, acho que o caminhoneiro é um exemplo clássico de pessoas que têm que estar com a sua... Eu acho que tinha que ter o calendário de imunização do caminhoneiro, porque ele circula, ele é exposto... respiratório, ele é exposto sexualmente, ele é exposto às vezes a picada de inseto, ele é exposto a várias coisas. Então ele tem um risco maior, uma oportunidade maior de fato entrar em contato com alguma dessas doenças. Doutora, já que nós estamos falando de sarampo, como ocorre o contágio e quais os sintomas mais comuns? Até porque, como a senhora mesmo disse, é uma doença que pra gente já... Tem gente que nem sabe o que é sarampo. Nem sabe o que é sarampo. Né? Por conta do tempo que ficou extinta aí a doença entre nós. E te digo mais, tem pediatras que não viram sarampo. Acredito. Eu quando pergunto para os meus alunos, quem viu sarampo? Tem um monte de gente que nunca viu sarampo. Então assim, o que é importante a gente saber do sarampo? Sarampo é uma doença altamente contagiosa e a transmissão acontece antes de você ter os sintomas. O início do sarampo é como uma gripe. Então é febre, dor de cabeça, é aquela tal da virose, né? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, etc. O sarampo chama mais atenção principalmente por causa dos olhos, porque você acaba tendo um tipo de uma conjuntivite, fica com os olhos mais avermelhados e na sequência é que aparece aquela coisa de ter as pintas vermelhas no corpo. Normalmente elas começam, a gente chama de céfalo-caudal, porque elas começam na região da cabeça, pescoço e vai descendo até os pés. Esse é o clássico do sarampo. Só que antes de você ter essa manifestação, você já está transmitindo. E para o pessoal ter noção de números, se você estiver numa sala com 10 pessoas não vacinadas e que nunca tiveram sarampo e entrar uma pessoa com sarampo, 9 vão adoecer. Isso chama taxa de ataque. Então é uma doença e o vírus tem mais um detalhe importante, Cláudio. É agressivo mesmo, doutora. É agressivo e ele pode ficar em suspensão no ar. Então, os estudos mostram até 2 horas. Então, tempo pra caramba. Se eu com sarampo nessa sala, eu saio daqui, você não sabe de nada, você entra aqui não protegido, mesmo que você não tenha tido contato direto comigo, eventualmente você pode também adquirir. Então, estou te dando esses exemplos para as pessoas entenderem o porquê que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com um vírus de fácil disseminação, de fácil transmissão, né? Ele pode se espalhar muito rápido, e por outro lado, nós temos vacina. Então, o que o caminhoneiro
tem que fazer, na minha opinião, principalmente para quem se desloca para essa região onde está tendo a circulação. Dá uma olhada na sua carteira de vacinação. Espero que vocês tenham carteira de vacinação. Doutora Rosana, 1 minuto. Vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje, entrevistando a doutora Rosana Richtmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Sendo sincero com você, caminhoneiro, fica tranquilo que aí do outro lado você não vai ter o contágio do sarampo se não tiver ninguém com sarampo aí do seu lado. Mas eu não sei onde anda a minha carteira de vacinação. É horrível falar isso, mas é a mais pura expressão da verdade. Talvez a minha mãe saiba aonde anda. Eu sei que eu fui imunizado contra o sarampo, porque eu lembro de quando eu tomei a vacina. Ainda era o Sandu, né? Na época não existia o SUS, era o Sandu. Então eu fui imunizado. Mas, sinceramente, dificilmente o caminhoneiro vai saber. Assim como você, deve ter muito caminhoneiro que também não sabe. Muitas pessoas, né, Muitas doutor? pessoas. Muitas pessoas. Então, assim, uma das contas que a gente faz é quem nasceu de 1960 para trás, quem é mais velho, muito provavelmente teve sarampo, porque fazia parte da rotina das crianças. Então a gente meio que corta nesta idade, a gente fala, ó, 1960 para trás, fique muito mais tranquilo. E é o que a gente está vendo agora na Amazônia. Uma vez contagiado pelo sarampo, acabou. É uma vez a vida. O corpo adquire a imunidade. Imunidade, anticorpos para sempre. Ninguém tem sarampo 2 vezes, certo? Então isso é importante também. Então quem já teve, está acabado. Quem não teve, ou não sabe se teve e nem sabe se tomou vacina, outra informação importante. A vacina tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, entra no nosso calendário do Programa Nacional de Imunizações em 1992. Então, tem muita gente que nasceu antes disso. E que mesmo que fale, mas eu tomei todas as vacinas da infância. Mas se tomou a vacina, não contrai a doença, ou contrai? Então, daí vai depender um pouco do número de doses que você tem. O ideal são 2 doses de vacina contra sarampo depois de 1 ano de idade, porque teve uma época aqui no Brasil que a gente fazia vacina antes de 1 ano de idade. Então, depois de 1 ano de idade, se você tiver 2 doses do sarampo com intervalo mínimo de 1 mês entre uma dose e outra, você está protegido em 95%. Praticamente nenhuma vacina a gente fala em 100%, mas 95% de vacina é excelente em termos de proteção. Então, se você tem essas 2 doses, fique tranquilo. Se você não tem ou não sabe, eu acho que é interessante você estar se deslocando para essas áreas de circulação, você circula o país inteiro, na minha opinião, você deveria procurar posto de saúde para se proteger. Tá certo. Doutora, ao receber o diagnóstico da doença, do sarampo, quais as medidas necessárias a serem tomadas? O paciente deve ser isolado? Com certeza. Como nós estamos falando que é uma doença de muito fácil disseminação, e a disseminação é respiratória, por gotículas respiratórias, esse paciente tem que ser isolado, Eu estou imaginando uma situação prática de alguém que está lá na estrada, começa com um quadro febril, né, não sabe exatamente o que está acontecendo, para num posto de saúde. O país hoje, em teoria, todos os postos de saúde receberam o alerta do sarampo em relação ao quadro clínico. Então, se tiver alguma suspeita de ser sarampo, ele não deve continuar a viagem. O ideal é que ele realmente fique, porque é uma doença que o vírus ele tem uma capacidade de diminuir a nossa defesa. Então, se você não fizer repouso, não se cuidar, uma boa alimentação, hidratação, etc., você é capaz de diminuir a sua defesa e você ter uma complicação do sarampo. A complicação mais comum e mais grave é a pneumonia. Doutora, deixa eu dar um quadro para a senhora entender um pouco como é a profissão. Eu estou dirigindo, sou caminhoneiro, estou dirigindo, e aí começo a ter alguns sintomas de gripe, né? Um resfriado, dor no corpo, dor de cabeça, coriza. Aí olho ali no meu retrovisor, vejo que os olhos estão um pouco vermelhos, né? Bom, vou parar
e vou tomar uma água, vou lavar o rosto e vou tomar um antigripal. Aí eu paro num posto de combustível, muito provavelmente, se é que eu estou numa região habitável, né? Eu paro num posto de combustível que já terão lá, com certeza, alguns caminhoneiros, algumas dezenas de caminhoneiros, e eu vou me juntar a eles. É isso que vai acontecer. É isso que eu acho que se você tiver com este quadro clínico que você descreveu, o ideal é que você não se junte aos seus amigos. Você tem que parar, você tem que se hidratar, você tem que se alimentar, você pode tomar um sintomático, um paracetamol, sei lá, eu imagino que sempre carregue alguma medicação, sim, mas você não deve se juntar aos seus amigos, porque daí sim você está aumentando esse risco de disseminação. Então, o ideal numa situação dessa é que você pegue lá seu alimento, pegue sua hidratação, etc., e volte para o caminhão. Para a boleia do caminhão. Eu acho que esse é o ideal, é um tipo de isolamento. E cumprindo sua jornada, procure um médico imediatamente. Com certeza, para ver se você precisa ou não, eu não sei qual é a distância que ele está de casa, mas ver se você precisa ou não realmente ter uma... Eu acho que é importante esse negócio que eu te falei de abaixar a imunidade, a defesa, porque as pessoas sempre acham que elas podem fazer, né? A gente tem aquela coisa de, né? Não vou dizer de super-herói, mas a gente sempre acha que a gente consegue. É verdade. Né? E às vezes a gente precisa tomar um susto para falar, tá vendo? Eu devia ter parado antes. Então é importante que você saiba, este vírus ele tem a capacidade de diminuir a nossa resposta imune, ou seja, a sua defesa. Então você fica mais vulnerável, mais frágil para adquirir uma outra infecção. E essa outra infecção mais comum é uma pneumonia. Doutora, há regiões específicas no surto de sarampo, por exemplo, já há dados do Ministério da Saúde apontando números altos de infectados e até de óbitos no país. 822 com a doença, 822 pessoas com a doença e 5 óbitos. Nossos amigos caminhoneiros transitam por toda parte, como a senhora bem disse. A senhora poderia nos dizer quais as regiões em que eles devem ficar atentos? Atentos, eu acho que o Brasil hoje em todos os lugares, porque a gente tem caso no Rio Grande do Sul, tem caso no Amazonas, tem caso no Rio de Janeiro, quer dizer, atento nós temos que estar. São regiões percorridas. A maioria dos casos hoje estão concentrados na Amazônia, e especificamente em Manaus, mas não é só Manaus, tem várias regiões do Amazonas que é exatamente uma região onde a gente tem mais dificuldade de acesso à vacina, né? Você imunizar toda aquela população que tem o acesso lá é bem mais complicado. Do exército, bem mais complicado. Uma logística complicada. Mas, de qualquer maneira, então, se você quer falar, olha, alerta o país inteiro, maior risco, região norte. Hoje é esse o cenário. E é importante que, se possível, a nossa vigilância, ela tá em cima do assunto. Então, assim, eu recebo toda semana o que está acontecendo no Amazonas, Lógico, se você tiver acesso a essas informações, hoje é tudo... Site do Ministério da Saúde deve ter. Site do Ministério, site de vigilância epidemiológica, tem a Secretaria de Saúde de cada estado. Então, a Secretaria de Saúde do Amazonas, ele está semanalmente colocando exatamente isso. Então, é uma questão de tentar buscar, ou mesmo vocês poderem fazer esse link com os caminhoneiros, informar o que está acontecendo, dar um mapa do que está acontecendo, eu acho bem interessante. Doutora Rosana, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país e hoje entrevistando a doutora Rosana Richtmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas. No caso da H1N1,
As pessoas também estão confundindo com sintomas de uma gripe comum. Há algum tipo de reação no corpo que a diferencia de um resfriado, de uma gripe? Olha, vamos primeiro falar que o H1N1 é um vírus influenza, que é o vírus da gripe, certo? Não é só o H1N1, mas é um deles e é o que mais está circulando esse ano e é o que mais é agressivo. Esse ano está circulando o vírus da gripe, diferente do ano passado, que ele é mais agressivo. Do ponto de vista clínico, o que é isso? Sintomas. Dá para eu saber se é gripe ou se é resfriado? Eu posso realmente ter alguma ideia. Por exemplo, a gripe, necessariamente você tem febre, diferente de um resfriado comum. Resfriado comum, você tem coriza, tem tosse, tem aquele mal-estar, mas você não tem um quadro mais forte, vamos dizer assim. A gripe mesmo, que é o vírus influenza, que é o H1N1 no caso, ele dá um quadro de dor no corpo, uma dor mesmo, dor que você fala, nossa, né? O pessoal fala, parece que foi atropelado. É dor no corpo, passou um caminhão em cima. É dor no corpo, febre, dor de cabeça, então é um quadro mais exuberante. Agora, para ter certeza, só fazendo o exame mesmo, mas do ponto de vista clínico é isso. Doutora, o caminhoneiro pode passar por um posto ou ponto de vacinação para ser imunizado, mesmo sem a carteira? Há idade limite para tomar a vacina? Bom, primeiro, pode e deve. Se eu for vacinar só quem tem carteira, eu deixo de fazer a minha lição de casa, que é proteção, tá certo? A maioria das vacinas, Cláudio, mesmo que eu tome já tendo tomado anteriormente, não faz mal. Então, assim, quer dizer, se eu tiver com a carteirinha e vejo que está tudo completo, eu não preciso tomar a vacina. Agora, se eu não estou com a carteirinha e não sei se eu tomei a vacina, você pode sim. Lógico, desde que não haja contraindicação para tomar a vacina, e daí depende de qual vacina nós estamos falando. Algumas vacinas, por exemplo, o sarampo, que está dentro da tríplice viral, por ser uma vacina de vírus vivo, atenuado, ela não pode ser feita em gestante, ela não pode ser feita em quem está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, tem algumas características, algumas restrições. A vacina da gripe, praticamente zero restrições. É uma vacina extremamente segura. Então, uma vacina, só para você ter noção, um transplantado, eu faço a vacina da gripe. Num paciente HIV positivo, com AIDS, eu faço a vacina da gripe. Então, dependendo da vacina, tem algumas características diferentes. Em termos de idade, de novo, vai depender de qual vacina eu estou falando. Se eu falar de vacina da gripe, não tem limite. Tem limite embaixo, assim, embaixo que eu digo, a partir de 6 meses, mas a partir de 6 meses, em qualquer idade, você pode fazer a vacina da gripe. E a vacina da gripe da rede pública tem imunização para 3 tipos de doença. Agora, da rede particular tem para 4 tipos de doenças, é isso? 4 tipos de vírus, né? A doença é a mesma, tudo gripe. Tá. Só que a vacina da rede pública é contra 3 tipos de influenza, que este ano, o que está dentro da vacina são os vírus que estão circulando, e a vacina da rede privada nós temos os mesmos 3 e um a mais, que é o influenza B, que ele costuma circular um pouco mais agora no segundo semestre. Mas a vacina da rede pública é excelente para a gripe também. Doutora, voltando a falar um pouco a respeito dessa conduta de não atenção à imunização que nós brasileiros estamos tendo, né? Tem sido comum as mães não cumprirem um calendário de vacinação com os filhos. Aliás, esses dias nós estávamos assistindo uma reportagem que detectou exatamente isso, né? Por uma série de razões, mas não cumpre. O resultado é esse, né? Os adultos já não ficam mais tão atentos com o problema que podem ser causados. Como os profissionais da área de saúde e, sobretudo, da área de infectologia, lidam com esse tipo de comportamento? Cláudio, eu preciso ser sincero, eu acho que nós também precisamos melhorar a nossa comunicação com as pessoas. Porque eu acho que a gente não está sabendo falar do ponto de vista claro, para as pessoas entenderem. Eu acho muito triste quando a gente tem que sair correndo atrás da vacinação quando a coisa já está pegando fogo, que é o que aconteceu com a febre amarela. A febre amarela esse ano tinha filas, o pessoal brigando na fila para tomar vacina, etc. Por quê? Porque realmente todo mundo começou a ver pessoas morrerem de febre amarela. Eu, como profissional de comunicação, me sinto envergonhado. Estou sendo franco com a senhora, porque assim, a gente vê situações muito próximo a gente, né? Muito próximo mesmo, no seio familiar, né? Pegar o telefone e ter que brigar com tia, com primos, vai tomar, tem que tomar, olha. Então, assim, são coisas que me levam a acreditar que naquela época que eu estava dizendo para a senhora que tinha um sandu, que eu era pequenininho, tinha lá meus 3 anos de idade,
As informações eram mais difíceis, mas a população estava mais bem informada. É lógico que nós estamos falando de um número menor de pessoas. Nós estamos falando de uma época que tinham 70 milhões, né? Eu tinha 3 anos, ainda lembro, 70 milhões em ação, para frente, Brasil. Então, hoje nós estamos falando de 200 milhões, né? Aumentou exponencialmente. Agora, de qualquer forma, aumentou também a quantidade de canais de comunicação. Hoje nós temos internet, hoje nós temos milhares de, lógico que é uma hipérbole aqui, mas centenas de rádios, emissoras de rádios, nós temos jornais, nós temos uma quantidade muito grande, sem contar blogs. Enfim, a comunicação digital explodiu, né? E mesmo assim nós estamos vivendo um momento de absoluto descaso com essa questão da imunização. Eu te diria que eu acho que são vários fatores, Cláudio. Primeiro, então, é a nossa comunicação, a gente precisa melhorar. Adianta eu falar para um adolescente através da televisão? Não. O adolescente, hoje ele está em redes sociais. Sim. Né? Então, se eu não usar a mídia digital para conversar com o adolescente, e não sou eu que vou conversar com ele, é alguém que fala a língua dele. Alguém certo? Como ele. Alguém como ele. Sim. Né? Então, isso, a gente precisa enxergar isso. E não adianta olha, a doutora Rosana, não. É alguém, eu posso conversar com alguém que entenda o assunto e saiba transmitir. Isso. Então, eu acho que isso a gente precisa melhorar muito. Eu não sou profissional da comunicação como você, mas eu acho que a gente tem muito o que evoluir, porque nós estamos em outra fase, em outro momento de comunicação. A gente brinca até que tem a comunicose, que é a doença da comunicação, né? Que a gente realmente está com mais dificuldade. Segundo motivo que eu acho muito importante, e os caminhoneiros sabem disso, as mulheres deles hoje estão trabalhando. As mães brasileiras hoje, a maioria delas estão trabalhando fora. Qual é o horário de funcionamento do posto? Segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Quer dizer, a mãe precisa estar muito empenhada em querer vacinar o seu filho. Isso eu estou falando depois que acaba a licença maternidade. Se você for ver as primeiras doses do calendário... São craques. Então, legal. Tá em cima. A hora que começa o sarampo, rubéola e cachumba, é depois de um ano. Daí já cai. Por quê? Porque elas voltaram a trabalhar. Então, eu acho também que o Ministério precisa rever o acesso à vacina. As vacinas hoje não vão para a escola. Na tua época, você fazia aquela fila e vinha lá a vacina na escola. Hoje a vacina não vai para a escola. Então, ou nós vamos melhorar o acesso à vacinação, certo? Então, por isso que eu estou te falando, são vários fatores que eu acho que, neste momento que a gente está de fato vendo o retorno das doenças, está todo mundo parado e pensando agora, parado não, está todo mundo agindo, sim, mas querendo falar, bom, nós temos que reinventar essa nossa comunicação. Caminho, né? Vacina nós temos, o problema nós temos, agora, vamos juntar as coisas. Bom, caminhoneiro, chegamos ao final de mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Hoje tivemos a honra de entrevistar a doutora Rosana Richtmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas. E vamos deixar aqui as câmeras abertas para que ela possa dar o seu recado final. Por favor, doutora. Bom, então, o caminhoneiro, primeiro foi um prazer falar com vocês. Eu, de fato, é uma categoria que eu acho extremamente importante no nosso país, não só por tudo que vocês têm em termos de missão nesse país, mas importante também em termos de saúde pública. Então, eu acho realmente importante que vocês não só pensem na saúde de vocês, é uma responsabilidade social a gente estar protegido, porque vocês circulam esse país inteiro para não levar por esse país alguns micro-organismos, algumas doenças que podem ser prevenidas, e da mesma maneira conversar com a família de vocês. Se cada um de nós fizer dentro do nosso ninho, né, a conscientização da importância da proteção e da prevenção, fazemos nossa lição de casa. É isso aí, caminhoneiro, agora é com você. A informação chegou até aí, contamos com o seu empenho em nos ajudar a nós todos, ajudar o país a aplacar aí essas doenças, e contamos com a sua audiência na próxima terça-feira. Até lá. Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer,
Destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.